Olá pessoal, aqui quem fala é o Elis, estou aqui com o meu mano Richard. A gente está aqui para fazer um trabalho de geografia do professor Paulo Barata, que é sobre um filme, Boys da Hood, Os Donos da Rua, que se fala lá passa pelos anos 90, interpretado por Ice Cube e Cuba Gooding Jr. Jesus? Tá, o filme ele se passa na década de 90 em um gueto norte-americano, mais especificamente na Califórnia. O filme retrata um lugar onde a segregação racial é bem grande. Nós temos grande concentração de negros em uma área e grande concentração de brancos em outra área, que no caso não é mostrado nos filmes, eles só mostram os guetos. E especificamente aonde está o gueto, nós temos uma grande violência, uma grande taxa de analfabetismo, que é explicado que um dos personagens ele só aprende a ler por causa da prisão, que ele foi preso inclusive, e a longevidade é muito escassa, então as pessoas tendem a morrer muito, muito cedo por conta justamente da violência muito grande no local. Drogas, Também há o tráfico muito intenso de drogas e alcoolismo. e armas são distribuídas de um jeito muito fácil. Você consegue uma arma lá porque tem uma loja de arma em cada esquina, praticamente, para você poder comprar. E uma loja de bebidas também em cada esquina. É basicamente como se eles estivessem pedindo: se embebedam e matem-se uns aos outros. O IDH de lá também, apesar do IDH dos Estados Unidos ser bem elevado, isso não é algo que se mostra lá no bairro, porque lá é mostrado um grande nível de pobreza, né? E isso também leva ao fato das pessoas quererem roubar, quererem matar, quererem traficar para poderem ganhar mais dinheiro e mais status. Longevidade, escolaridade e a renda per capita também, que é muito baixa. A renda per capita, a renda da família, no caso, eles ganham muito pouco por não terem um trabalho muito grande. Geralmente o pai morre, ou então ele é pro tráfico. Sim, cerca de não. A maioria dos personagens no filme, eles possuem o pai ou a mãe, ou os dois às vezes, mortos. E isso reflete muito na realidade que acontece em muitos negros norte-americanos. Eu falo como se eu soubesse, mas realmente acontece. O que mais? No filme tem um protagonista chamado Trey, que ele tá em um gueto e ele se move para outro, que ele morava com a mãe e depois morava com o pai. No início do filme é mostrado que ele andava com um garoto que era da gangue Kreayshawn, que com o decorrer do filme é uma gangue que tem problemas com a galera do Trey, o Trey e seus amigos. E Super aventuras. é bom recapitular também que o Trey, ele é um rapaz inteligente. A gente vê que ele tem potencial para não seguir aquele caminho. Ele tem assim um bom QI, assim, ele tem das coisas. Só que ele é indisciplinado ainda, porque ele não tem uma figura paterna para ensinar ele a como se comportar como homem, uma pessoa madura. Exato, e principalmente quando ele cresce também, ele fica muito na divisa entre aquilo que é certo e aquilo que os amigos deles fazem, porque por mais que ele seja um cara tão certinho, ele anda com gente que rouba, com gente que mata, com gente que trafica, gente desse tipo. Mas mesmo assim, mesmo sendo amigo desses caras, ele continua sem cometer crime nenhum. Ele continua sendo um cara mais responsável de lá. E é visto no filme, spoiler alert, que ele é o único que não se dá mal durante o filme. Ele vê o Dog Boy sendo morto, o Chris, que estava junto com eles também, ele É cadeirante. é cadeirante. O Rick, o irmão do Dog Boy, o Rick, ele é morto ainda no filme, é mostrado a morte dele, né? Inclusive tem uma morte por vingança lá, que incita mais ainda a violência, morte por morte, parece aquele código lá, olho por olho, dente por dente, isso aí. E o Trey, por mais que ele sinta raiva, principalmente na hora que o Rick morre, por mais que ele sinta raiva, ele não mata ninguém. Ele escuta as palavras do pai, ele segue os conselhos do pai, né? Um exemplo de sabedoria do Trey.
ele volta pra casa. Ele não comete nenhum latrocínio, nenhum homicídio, nada do tipo. Ele, inclusive, ele passa pra faculdade que o Rick teria passado se ele tivesse vivo no filme. E ele vai pra Atlanta, Geórgia. Então, mostra no filme que, independente de onde você estiver, independente de como você for, se você se esforçar, se você seguir o caminho certo rigorosamente, você vai conseguir um resultado muito melhor do que aqueles que procuram o caminho do crime. Exatamente. E com certeza também é bom recapitular também que o pai dele, no início, a gente vê que parece que ele é um cara rigoroso, um cara chatinho, sabe? Que quer mandar no filho, quer dar ordem nele. Só que quando vai ver, ele, com algumas conversas, dando conselho pro filho, mostra que ele, na verdade, ele se importa com o filho e quer ver ele bem. Ele quer uma educação do filho disciplinado, sabe? Bondoso, educado. E não como qualquer garoto que fica vagabundeando por aí, sabe? Ficando à toa, não estudando, sabe? Querendo ficar na farra. Outra coisa muito importante também são as forças policiais que apareceram no filme. Existe uma dupla que se destaca, que é composta por um branco e um negro. E o branco, ele é o que menos aparece, é o que menos tem destaque. O que eles mais dão destaque é pro negro. Por quê? Porque o negro, ele maltrata o Trey. E principalmente quando eles ainda são crianças, que eles são atendidos por essa dupla policial, o negro, ele já tem um certo racismo contra Sim. os próprios negros. Que ele fala coisas do tipo, você não matou um negro a menos na rua, eu escolhi ser policial porque eu odeio gente como você, sabe? Ele fala coisas do tipo. Outra coisa também, que é um ponto em comum que tem entre a galera norte-americana dos guetos e a galera aqui do Brasil, mais especificamente Nas favelas. do Rio de Janeiro, que é a violência. No Rio de Janeiro, principalmente nas favelas, nas comunidades, existe uma frequência muito alta, muito maior do que deveria ter, de troca de tiro, né? Você vai dormir uma noite e não consegue porque tá tendo tiro do lado da sua casa. Então, você não consegue voltar para casa porque tá tendo operação, sem querer culpar a galera dos policiais da operação, né? Os caras estão fazendo o trabalho dele, mas é uma infelicidade que acontece, né? O cara não consegue voltar para casa, então não consegue sair de casa por medo de ser atingido por uma bala perdida. E isso acontece lá também, pelo menos no filme é o que aconteceu. Esses são todos os aspectos que a gente tinha para debater, certo? Então, a gente vai contar essa cena, claro. Talvez não. Vai ficar aí mesmo, então. Ah, Em relação à violência, em quais bases ocorrem relações da força policial norte-americana com os jovens negros dos filmes? A gente acabou de falar sobre isso, né? sim. Na sua opinião, a partir do filme Boys The Road, quais são os pontos em comum da vida dos jovens negros norte-americanos quando comparados aos negros jovens brasileiros? Seria bem essa mesmo. Então, assim, vou falar, né? Eu até que tive uma grande oportunidade porque eu não nasci em um lugar assim, favelado, sabe, né? Fui criado em Botafogo, assim, lugar de riquinho mesmo, então não tem muito o que eu falar, velho. Eu, no caso, eu já vivi em vários lugares aqui dentro do Rio de Janeiro, Cara, Jesus. né, comparado a muitas pessoas. Foi mal. Eu, no caso, eu já vivi em alguns lugares do Rio de Janeiro, tais como Campo Grande, Santo Cristo e Paciência, que é a minha atual localidade. E eu já vi, tipo, um pouco de diferença, mais no quesito regional do que no quesito social mesmo. Sempre consegui me socializar muito bem com as pessoas de igual para igual, independente de onde eu fui. Mas quando eu vivi em Santo Cristo, por exemplo, tinha uma diferença muito grande quando eu viajava de carro, porque se eu olhasse para a esquerda, por exemplo, eu vi um monte de edifício alto, beira da praia, às vezes, dependendo do local onde eu tivesse. Era um local extremamente lindo, que você olhava e você tinha um prazer enorme de ver aquilo. Se você olhasse pro outro lado, você começava a ver um monte de casebres, simplesmente um empilhado em cima do outro, como se fosse, sei lá, um jogo de carta mal arrumado. E tava ali um do lado do outro, extrema riqueza com extrema pobreza. Não que aquilo fosse extrema riqueza, mas era algo muito discrepante que eles tinham. E isso acontece menos aqui, que aonde eu vivo, né? Não possui tantos locais de riqueza, mas
nos dois lugares eu consegui ver muita. Como é que se fala? Eu nunca encontrei nenhum tipo de violência. Aqui, por exemplo, aqui, entretanto, o que eu encontrei foram relatos de amigos meus que moram em locais mais perigosos, mais perto da comunidade do que eu, que relatam que vira e mexe tem tiro na área deles. E isso acontece lá no gueto também. São um caso de extrema violência, que eu já relatei aqui antes. Então, né? Falando sobre o meu caso assim, eu nasci em Santa Cruz, só que com 1 ano de idade eu me mudei para Botafogo, né? Um bairro mais de, seria classe média alta. Só que eu também convivi assim, às vezes eu ia lá pro Morro do Santa Marta, né? Com uma favela lá pro Botafogo, jogar futebol lá. Aí até convivia com pessoas assim, da favela. Ele via a realidade deles, também tive muitos amigos da Rocinha. E, cara, não é algo fácil assim não, cara. Às vezes eu andava na rua, tinha tiro, só que... Pô, não corta isso aqui, mano. Corta. Tá, botou tudo que precisava? Então, né? Tá, pra concluir, na minha opinião pessoal, Solta o que... Aham. tá, pra concluir agora, na minha opinião pessoal, eu achei um filme excelente, uma atuação maravilhosa, né? Você percebe situações em que os dois não falam nada e simplesmente pela expressão facial você consegue entender o que eles estão pensando, o que eles estão tentando demonstrar ali, os sentimentos dele. Faz uma crítica muito grande com a realidade sobre o que acontece lá, o que também acontece aqui, né? Mesmo o filme não se tratando daqui. E serve como conscientização, né? Para as pessoas que não têm muita noção de como que funcionam as coisas lá, ou como que funcionam as coisas aqui no Rio de Janeiro, né? A parada tá louca. E o que você achou? Então, né? Falando sobre isso aí, sobre o personagem, né? O ator, ele viveu o personagem. É bom relatar também que o Ice Cube, que é o que interpreta o Doug Boy, ele viveu essa realidade, né? Ele era um gangsta rapper, acho que ainda é. Que, cara, ele retratou muito bem como é que era a vida lá. Ele falava sobre o tráfico também, ele era traficante. Se ele já matou, não sei, né? Mas, bem, do jeito que ele já queria, talvez, né? Não sei. E também sobre o filme, uma coisa que eu achei muito interessante, com certeza, foi o fato do pai dele, né? Ensinando sobre ele. Qualquer um pode fazer o filho, mas só um homem verdadeiro pode criar ele. E criá-lo da maneira certa, não simplesmente, como muita gente faz hoje em dia, simplesmente dar um celular pro teu filho e deixar ele na farra assim. Mas ensinar valores a ele, né? Valores da família, realmente. Ensinar ele que realmente importa nas nossas vidas. Quer ser disciplinado, sabe? Estudar, não se meter em coisa errada. Realmente mais importante. Tá, e com isso a gente conclui o nosso vídeo análise sobre o filme. Paulo Barata. Valeu, mano. Tu é brabo. Tu é brabo, mano. Eu prometo que na próxima aula eu não vou comprar um inseticida pra você.